Vamos ver então esse videozinho aqui, Hyper. Tu mandou. Vamos ver o que vai dar daqui. Ala Secreta. 20 diferenças entre os filmes e o livro de It, A Coisa. Sinceramente, curioso, tá? O livro, como sempre, é pior. Estranho. Normalmente não é o caso. Normalmente o livro é melhor. Mas vamos ver. Vamos ver se o livro é pior mesmo Pra nesse fazer uma caso. cobertura mais completa de Bem-vindos a Derry pra vocês, eu encasquetei de ir lá e ler o livro original. Eu fiquei chocada em como, nos detalhes, eles foram extremamente fiéis nos filmes de 2017 e 2019. Ainda assim, tem coisas bem grandes que foram mudadas, que fazem todo sentido terem sido tiradas dos filmes. Só que ainda é interessante ficar sabendo sobre elas. O livro tem 1000 páginas, então ele tem várias divisões para a leitura ficar mais digerível. No todo, ele é dividido em 5 Pior em sentido de ser mais terror mesmo. O filme ameniza. É que é um livro de terror, né? É que é um filme, é um livro de terror. Faz sentido ele ser mais terror, ele ser mais pesado. E o primeiro eu não lembro se já tem, eu não lembro mesmo. Eu já vi um resumo, eu já vi um audiobook, eu já vi um resumo e eu já ouvi um audiobook de It, nunca cheguei a ler mesmo. Mas eu não me lembro. Eu nunca cheguei, no caso, eu nunca cheguei a pegar para ler o livro nas mãos. Mas eu não me lembro se a questão de It ser um horror cósmico já desde o primeiro. Porque, se eu não me engano, tem mais de um livro também, né? Se eu não estou enganado. Então, eu não lembro. Mas, cara, é um filme de terror. Não tem que ser tão terrível quanto. Cara, é que subjetivamente é diferente. Subjetivamente é diferente. A forma que você pega pra ver um livro de terror e a forma de um filme de terror são diferentes pra caralho. Histórias de livros. Por isso que, por exemplo, eu gosto de escrever no estilo de light novel. Apesar de eu amar mangá. Primeiro, eu não tenho paciência pra desenhar tanta coisa. E dois, num livro, você consegue fazer unicamente do ponto de vista de um personagem. Não é o caso de It. Mas você consegue fazer do ponto de vista de um personagem. E a partir do momento que você só vê o que aquele personagem vê, só ouve o que aquele personagem ouve, você está no POV daquele personagem, o livro, se bem escrito principalmente, consegue te deixar muito mais imersivo. O filme, ele tem que usar de todos os seus sentidos. Ele tem que te pegar no visual, saber te mostrar coisas que o personagem não tá vendo, ao mesmo tempo que não te entrega tudo para não quebrar o mistério, para você se surpreender junto com o personagem, mas ao mesmo tempo ele te deixar com aquela pulga atrás na orelha de, cara, tem alguma coisa de errada, você tá sabendo, você tá vendo, você tá sentindo que tem algo de errado e ele não percebeu, ao mesmo tempo que ele vai brincando com a sua audição. O filme tem som, então ele pode brincar com isso também. Colocar ruidinhos, sonzinhos, a própria trilha sonora, de estar ali, de estar bem colocada, de não estar quando não é para estar. Então é diferente, a narrativa, a forma de fazer é completamente diferente. Mas eu falo em questão de quando uma obra é adaptada para filme, essas coisas, normalmente o material original é melhor, sabe? partes. Cada uma dessas partes tem os seus próprios capítulos. Ao todo são 23 capítulos. Principalmente porque normalmente traz a história. Traz do ponto de vista original do autor sem nenhuma alteração vinda de outra pessoa. Então é mais fácil de pegar também nesse quesito, sabe? E cada capítulo tem as suas subdivisões. Isso deixa a leitura muito mais fluida e nada pesada. Eu sou a Lynn Lawson e no vídeo de hoje eu trago 20 diferenças entre a parte 1 do livro e dos filmes. E vamos começar direto. A abertura do livro, assim como o filme, é a morte do George. A primeira diferença: Bill realmente estava doente no livro, enquanto no filme ele só fingiu porque não queria brincar com o George. Eu acho que fizeram isso para explorar mais a culpa que ele sentia de não ter salvo o irmão. A segunda diferença vem logo aí também. Quando George encontra Pennywise no bueiro, ele diz que não pode aceitar o balão porque não pode aceitar nada de estranhos.
Então a coisa se apresenta dizendo: eu, George, sou o Sr. Bob Gray, também conhecido como Pennywise, o palhaço dançarino. No filme, o nome do Bob Gray nunca é mencionado. Ele apenas aparece em um detalhe escondido, numa garrafa caída na casa abandonada, como eu mostrei pra vocês no vídeo das aparições secretas do Pennywise. Desde literalmente o primeiro capítulo, Bob Gray já é mencionado no livro, e ele vai ser muito mais explorado na série Bem-vindos a Derry. Vai ter cobertura completa da Ah, aí já é um ponto que eu comento. Olha só, essa parte faltou. Essa parte é interessante. Ela apresenta uma preparação para algo. E no filme não tem. Tudo bem, no filme isso foi, obviamente, bem menos explorado, provavelmente. Mas ainda assim, é algo que falta. série com todos esses detalhes e Tem curiosidades série, doideira. por aqui. Então, eu não sabia que tinha série também, eu fiquei sabendo agora. Na Janela Secreta para ter essa experiência completa da série. A terceira diferença ainda é sobre essa morte. No filme, depois de arrancar o braço do coitadinho do George, o Pennywise o arrasta para os esgotos e o garoto fica como desaparecido e é dado como morto. Só que no livro, um homem que morava ali perto ouviu os gritos do garoto e correu até lá. Chegou poucos segundos depois, mas o George já estava morto. Bill diz que o legista chegou à conclusão de que o George ou morreu de choque ou perda de sangue por ter tido o braço arrancado. Ao receber a notícia, a mãe teve que ser levada para o hospital e sedada. Bill ficou em choque, em silêncio, sentado na cama sem conseguir processar a notícia, e o pai chorava de soluçar na sala. Os filmes deixaram tudo bem separadinho. O primeiro, ali de 2017, It a Coisa, conta todos os acontecimentos de quando eles eram crianças, e o segundo de quando eles eram adultos. Só que no livro não é bem assim. Depois desse capítulo inicial com a morte do George, já pula 27 anos e a gente tem a cena de morte de abertura de It capítulo 2, o filme no caso. Então, um capítulo para cada personagem recebendo a ligação do Mike depois. A quarta diferença é pequena, mas relevante. Em It, Eu não lembrava disso. Faz tempo pra caralho também que eu ouvi o audiobook, mas eu não lembrava que era tão misturado assim. Nesse caso é melhor. Nesse caso, os filmes é melhor. Claro, no caso dos livros, se bem feito, e eu acho que provavelmente é, se eu não me engano, você não vai sentir tanto. Ele é mais pela parte do mistério, é pra manter no mistério, a tensão. Então você vai dividindo. Mas pro espectador, principalmente numa série audiovisual, é muito melhor assim. Por exemplo, cara, olha que louco, vamos pegar um exemplo de uma obra que não tem nada a ver com terror, nada a ver com live action. Como Deska, que é o anime lá da garota que reencarna como uma aranha. Olha pra onde que eu tô indo. Na novel e no mangá, a narrativa acompanha inteiramente o ponto de vista da protagonista, a aranha. Até metade, mais ou menos, da obra. Aí, corta. E a gente começa a acompanhar o outro ponto de vista, dos outros personagens que também a gente descobre quem reencarnou. No anime que só teve uma temporada, infelizmente, eles fizeram um bagulho que ficou muito bagunçado e muita gente não entendeu. Eles pegavam momentos do passado dela como aranha e momentos do passado dos outros reencarnados. E ficava alternando isso ao mesmo tempo, o passado deles, o passado delas. Aí do nada tinha o presente deles, só que a gente tava no passado da aranha ainda. Isso ficou um bagulho que, pra quem não conhece a história, é muito confuso. Tem a gente que realmente não entendeu. Eu vi a gente, na época dos episódios sendo lançados, que não entendia. Porque no mangá e na novel já não é assim. Pra não ser confuso, você acompanha uma parte, depois você volta e acompanha outra. No anime, ter feito tudo rushado, em vez de ter focado só em um, como no original faz, deixou confuso. Então, tipo, no filme, se eles fizessem assim, principalmente porque o filme tem um tempo muito mais limitado do que um livro, que tem aspas, páginas infinitas, não funciona. E nessa parte o filme é melhor. Só que ao mesmo tempo, como você falou, no livro você sente mais peso pela morte do personagem, porque pega mais
nos personagens. O filme, Adrian, o homem que foi morto pelo Pennywise depois de ser jogado da ponte por um grupo de homofóbicos, usava um chapéu de castor. No filme, isso não tem relevância, mas no livro sim. É dito que isso irritou o líder do grupinho, ver um homem gay usando o símbolo da sua cidadezinha. No livro, o chapéu é na verdade uma cartola gigante de papel escrito "Eu amo Derry" com uma flor gigante que balançava para todos os lados. A quinta diferença é que temos Olha só que interessante isso aqui. Isso aqui é interessante pra caralho, tá? Mostrar que os personagens são realmente ruins, eles são homofóbicos mesmo. Nisso aqui, mas eles não deixam de ser homofóbicos, porque eles ainda fizeram tudo isso. Sim, só que o contexto é diferente. O fato do tipo, cara, eles não estão suportando não só a existência daquela pessoa, mas o fato daquela pessoa estar mostrando o que é e estar usando algo que pra eles é um símbolo divino quase. Não faz sentido alguém como ele tá usando aquilo. E isso fica muito melhor, na minha opinião, no livro também. Um capítulo enorme inteiro no livro dedicado a esse grupinho sendo interrogado pela polícia até acabarem confessando que não foi um acidente derrubar o cara da ponte, foi homicídio qualificado, porque eles seguiram os dois depois da festa. Eles foram condenados e presos por no máximo 20 anos. Mereciam bem mais, né? É aqui que começam os capítulos individuais, mostrando um a um de todos os membros do Clube dos Otários e as suas reações ao receber o telefonema do Mike. A sexta diferença, e a maior de todas, é que enquanto no filme vemos eles recebendo a ligação e a sua reação por no máximo 5 minutos, no livro é muito mais elaborado. Conhecemos praticamente tudo da vida deles, desde que saíram de Derry, o que fizeram, com quem estão. Por exemplo, Stanley era um contador e ficou rico trabalhando pra gente grande. Conheceu a sua namorada na faculdade e se casaram logo depois. Bill fez faculdade de escrita criativa, mas abandonou porque lá suas histórias de terror eram sempre ridicularizadas. Seu primeiro romance foi vendido para uma editora e depois disso virou celebridade. A sétima diferença é sobre o Richie. No filme, ele é um comediante de stand-up. Acho que em 1984, época em que o livro se passa, não existia isso ainda. Deveria existir, ou não era muito popular. Então, lá, Rich é na verdade um apresentador de programa de rádio, ainda comediante, famoso por fazer vozes de personagens. Ele é bem conhecido e quase rico. A oitava diferença é Ben. Ele não é só um arquiteto de sucesso, é o arquiteto mais famoso do país, fazendo os projetos mais ambiciosos e conhecidos. Ultra rico. Ele tem um jatinho e uma pista de pouso na sua fazenda, e ele mesmo que pilota. E ele não guardou o bilhete da Beverly na sua carteira. O que ele tem para se lembrar de Derry é a cicatriz em forma da letra H que o Henry Bowles fez na sua barriga. Nona diferença, a bendita da tartaruga. Ela não apareceu nos filmes, mas é uma entidade, assim como Pennywise, mas oposta a ele, do bem, e ajuda as crianças. Ela é mencionada por Stanley, que diz: "A tartaruga não pôde nos ajudar", depois de receber a ligação do Mike. Décima diferença é que eles tinham interessante. Mais especificamente Stanley e Bill. Stan acordava pensando: eu sei o que tem tartaruga alienígena. Ele sempre sentia que algo havia acontecido, algo que não foi terminado como deveria, mas os sonhos sumiam rápido e ele sempre se esquecia. Já Bill nunca sequer se lembrava de sonhar, só soube porque a sua esposa contou que às vezes ele falava baixinho coisas que ela não conseguia ouvir e por vezes até chorava enquanto dormia. Diferença número 11. Stanley descobriu que o Bill se tornou escritor alguns meses antes de receber a ligação do Mike. Ele encontrou os seus livros e reconheceu o nome. Nesse tempo, leu todos os livros publicados, feliz pelo amigo, com saudade. Pensou em ligar pra ele, mas nunca ligou. A 12ª diferença é que, no filme, ao se matar na banheira, o Stanley parece tranquilo. Ele até sorri e fala de Bill, uma referência a ele ter se reconectado com ele através dos seus livros. Só que, no livro, ele se tranca no banheiro e quando a sua esposa abre, ele está com uma expressão de pavor, com os olhos arregalados e a boca aberta. A diferença 13 é que... Isso é interessante. Isso é muito interessante, porque de relatos de pessoas que tentam auto-retirar-se, essas principalmente que são mais lentas, vamos dizer assim, como corda, pulso, se jogar de lugares altos, por exemplo, durante o processo a pessoa se arrepende completamente. Isso são relatos de pessoas que sobreviveram. Então, o fato dele estar com uma expressão aterrorizada faz completo sentido,
Porque no meio da trajetória, ele provavelmente estava se arrependendo. Claro, pode ter outras questões, pode ter influência do Pennywise, que eu acho meio difícil, pode ter outras questões ali. Mas tem a questão da veracidade do fato de que ele provavelmente se arrependeu no meio do caminho do que ele estava fazendo. Então ele, óbvio que estaria assustado, porque, cara, ele estaria morrendo, né? Tipo, não é simples. Ah, mãe. Provavelmente isso já aconteceu, né, Hyper? Isso ele não todo bizarro, mas ele estaria com os punhos rasgados, eu acho. Se eu não me engano, ele chega, é cortando mesmo. Mas é aquilo, né? Que eles não esquecem da mesma forma. No filme, a gente vê que eles esqueceram completamente de Derry e tudo o que aconteceu lá, e iam lembrando conforme reviviam tudo e quanto mais perto estavam de Derry. Já no livro é diferente. Não é que eles esqueceram, apenas nunca pensavam sobre isso. As memórias estavam lá, mas trancadas, por isso os sonhos estranhos. Assim que o Mike liga, todos começam a lembrar de tudo, menos da coisa. Eles lembram da morte do George, lembram da escola, da cidade, lembram que havia um mal horrível e que enfrentavam algo muito ruim. Lembram principalmente da promessa que fizeram, por isso ninguém hesitou. Assim que receberam a ligação, imediatamente todo mundo aceitou ir até lá. A diferença número 14 é sobre as suas vidas depois que saíram de Derry. Eles eram muito sortudos. Stanley tinha uma certeza sobre as coisas, como se soubesse o que iria acontecer. Ele sabia para qual emprego deveria se candidatar, sabia que o casamento daria certo mesmo com as famílias sendo contras. Essa certeza o deixou rico. Rich também. Ele comprava ações aparentemente aleatórias, tanto que o seu corretor ficava desesperado com as suas escolhas. Mas todas elas subiram e o deixaram rico. Bill conseguiu publicar todos os seus livros, e apesar disso ser extremamente raro, ele conseguiu se inserir em Hollywood, se tornando roteirista das adaptações das suas histórias. Se casou com a atriz mais famosa do momento que estava em um dos seus filmes. É como se ter escapado da coisa desse uma garantia de vida boa, por 27 anos apenas, é claro. Outra garantia é que, se você ainda tá assistindo o vídeo até agora, é porque tá curtindo. Então deixa o seu like aqui nele e clica. É interessante a questão da sorte, porque é como se fosse uma balança cósmica, né? Você escapou de um mal enorme. Então a balança pende pra você. É legal isso, tipo, esse conceito. 27 anos é suave. Porra, eu não sei nem se eu vou chegar aos 27. 27 anos é. Nossa, nice demais. Muito ele vai chegar a mais fãs do palhaço assassino. A diferença número 15 é que sabemos mais das profissões deles adultos. Como eu disse, o Stanley era contador, Bill era escritor e roteirista, Ben era arquiteto. O que não sabíamos era que Ed era dono de uma empresa de limusines que atendia clientes super ricos e famosos, sendo motorista também. Na noite que ele viajou para Derry, ele deveria fazer uma corrida para o Al Pacino. Já a Beverly era uma estilista para uma outra marca, até o seu marido abusivo ver nela uma chance de enriquecer. Ela se tornou a estilista da sua própria marca, muito famosa, fazia até desfiles, enquanto o marido era o CEO da empresa. A diferença é 16. No filme, quando Beverly diz que precisa voltar para Derry, o seu marido bate nela com um cinto e até dá socos. Ela acerta ele com um porta-retrato e foge. No livro, não. Ela derruba uma penteadeira pesada em cima dele, pega o cinto, acerta no seu rosto, quebrando o maxilar dele, depois acerta de novo no meio das suas pernas. Ele cai no chão em cima do vidro quebrado do espelho, se cortando todo. Ela deixa ele caído e sangrando e foge só com uma mochila de roupa. Na rua, de madrugada, sozinha e sem um centavo sequer, ela começa a rir sem parar. A 17ª diferença é que o Bill havia começado a se lembrar de Derry alguns dias antes de receber a ligação do Mike. É quase como se ele soubesse alguma coisa estava prestes a acontecer. Ele é o que mais tinha motivos para se lembrar, por causa do George. Mesmo assim, nunca pensava nisso. Na faculdade, ele escreveu um conto sobre o garoto que enfrentava um monstro no porão e o vencia. E pensou que isso poderia ser sobre o George, mas na verdade, ele só falou do irmão para a esposa uma vez, dizendo que ele morreu. Não se lembrando, mas citando um fato. Ele nunca contou como ele morreu. É dito que ele não pensava em George há mais de 15 anos, ou é isso que ele achava. A 18ª diferença é que a cicatriz na mão deles, do corte que fizeram pela promessa, desapareceu depois que eles deixaram Derry, e ela voltou no momento que o Mike ligou para eles, como se estivesse ali o tempo todo. A 19ª diferença é que quando eram crianças e fizeram a promessa, foi o Stanley e não o Bill que fez os cortes nas mãos de todos. Quando chegou a sua vez de fazer o corte na sua própria mão, ele brincou que ia cortar os seus pulsos.
era só uma piada idiota, mas por um momento Bill realmente achou que ele fosse fazer isso e quase foi pra cima dele e o impedir. A diferença número 20 é que todos eles, todos mesmo, ao aceitarem voltar pra Derry, sabiam quase que instintivamente de uma verdade. Eles estavam indo pra morte. O Richie sabia que ia morrer enquanto se arrumava pra viagem de última hora. Não sabia como ele sabia, mas sentia que ele era um homem morto, que teve a chance de deixar as suas coisas em ordem antes da sua morte. Ben se encheu de uísque, usando uma técnica louca lá para não ficar bêbado, sabendo que nunca mais voltaria ao seu bar favorito. Enquanto ele ia embora, o barman podia jurar que o Ben já estava morto em algum lugar, e aquele era apenas o seu fantasma. Quando ele saiu, o amigo sabia que nunca mais o veria de novo. Ed prometeu à esposa que voltaria, mas sabia que estava mentindo. Eu tô chocada em como esse livro é bom. Eu tô amando ler ele. Logo, logo eu trago a parte 2 desse vídeo aqui, falando mais diferenças. Cara, muito interessante. Cara, muito legal também. Eu não lembrava de muita coisa, na verdade eu não lembro de quase nada de It do livro. E é muito legal rever e ver esses detalhes tão bem pensadinhos. É aquilo que eu falei, né? Quando a obra é bem escrita, esses detalhes se encaixam de forma organizada no final. E até no começo eles vão se encaixando aos poucos e pegando. E isso é muito bom. Vamos esperar, né? Esse vídeo dela tem 4 dias só. Vamos esperar que ela faça logo, né? No tempo que ela terminar de ler aí, uma parte 2. Porque eu vou estar muito ansioso e reagiremos aqui. Tô ansioso pra parte 2, total. De qualquer forma, se vocês quiserem, o vídeo original tá aí na descrição, é o primeiro link. E vocês podem acompanhar as lives aqui ao vivo na Kik, que é nos comentários fixados. De qualquer forma, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou aí.